Olá, meu inscrito. Vou gravar mais um vídeo hoje sobre a história da vida dos santos da Igreja Católica, né, da nossa igreja. E hoje nós vamos falar um pouco da história da vida do Frei Galvão, né, santo brasileiro, né? Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Origens. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale da Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão Mor, prefeito da vila, comerciante que pertencia à ordem terceira franciscana. A mãe de Santo, a mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Adolescência. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. Mãe espiritual Santa Ana. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual, tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Franciscano. Tornou-se franciscano no convento de Macau, em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1762. O frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Esplendor do convento. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. O pedido de Jesus. Em 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento num tempo em que construções de conventos de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império, pelo Marquês de Pombal. Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação do Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A resistência da fundação.
A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá. O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e começando a destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao bairro da Luz, em São Paulo. Grande orientador e caridoso Frei Galvão. Eu pulei aqui um pouco aqui da uma parte. Aqui um pouquinho porque é bem comprida a história. Isso aqui. 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco em São Paulo. Ali atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. As pílulas. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa dos compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora: Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. As pílulas de Frei Galvão, inúmeras graças alcançadas. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas
através das pílulas de Frei Galvão. Páscoa. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destinado de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Via de santificação. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de Patrono da Construção Civil no Brasil. De seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras consideradas milagres. Em 2007, foi canonizado pelo Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Minha oração. Poderoso Santo brasileiro que, através da tua intensa devoção mariana, alcançaste milhares de prodígios, sede o nosso protetor, nosso padroeiro, nosso Pai espiritual. Dai-nos a nós mesmos amor a Maria, para que sejamos santos como tu. Amém. Frei Galvão, rogai por nós. É isso aí. Foi meio comprida a historinha dele aqui, a história da vida dele. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu também não conhecia assim a história dele bem assim detalhada, né? É um santo nosso brasileiro, né? Reconhecido santo a tantas graças que ele intercedeu por Jesus e deu a muitos fiéis dele, né? Então, vou ficando por aqui nesse mais um vídeo. Peço para que você compartilhe esse vídeo com quem que esteja precisando ou com alguém que esteja, né, que queira ver um pouco de vídeos aqui sobre o Japão ou queira rezar com a gente, né? Queira dar esse sim a Deus, né? Esse sim de início em oração. Peço a você que ajude o nosso canal a crescer, né, aos poucos e que seja feito sempre a vontade de Deus na nossa vida. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.